Fala, gente querida! A paz do Senhor aí a todos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o que é prestar culto ao Senhor. O Senhor colocou algo no meu coração, está lá em Êxodo 8, versículo 1, que o Senhor diz assim: diga a Faraó que deixe o meu povo ir para prestar culto a mim. Nós temos vivido tempos em que essa prestação de culto tem sido confundida com entretenimento, com apresentação. Os nossos cultos têm se tornado cada vez mais artísticos, cada vez mais produzidos. Tem uma plasticidade que tem se tornado parte do culto e não tem problema nenhum nisso, tá tudo bem. Porém, isso está dando a entender para algumas pessoas que o culto é para ser assistido. As pessoas estão trocando o participar da adoração pelo assistir à adoração. E isso é diferente. É diferente quando eu sou somente o espectador. É diferente quando eu sou o espectador e é diferente quando eu sou participante. Então, você não faz parte do jogo de futebol, você é um espectador. Você não faz parte da série, você é um espectador. Você não faz parte do show, você é um espectador. E os cultos estão se transformando nisso. As pessoas estão se colocando numa posição de espectador. E culto, na realidade, é prestação de serviço. Você está indo lá prestar culto ao Senhor, prestar serviço ao Senhor, servi-lo de alguma forma. Eu sirvo quando eu ministro a palavra, porque eu estou edificando a vida dos meus irmãos, então eu estou servindo ao Senhor à medida que eu sirvo aos meus irmãos com o ministério da palavra. Quando eu oro, eu estou servindo ao Senhor à medida que eu sirvo os meus irmãos, por fazer uma oração, por levantar um clamor em prol da situação de alguém, em prol da vida de alguém. Então as pessoas estão deixando de compreender o que realmente é um culto e estão começando a entender o culto como um entretenimento. E aí, quando eu entendo o culto como um entretenimento, eu já não preciso mais ir até o culto. Eu posso assistir o culto da minha casa. Então, as pessoas estão trocando o culto, o serviço, o prestar culto, o estar ali adorando ao Senhor, por assistir uma adoração ao Senhor, assistir pessoas adorando ao Senhor. E aí algumas pessoas estão deixando de congregar, de participar dos cultos, das reuniões, desse agrupamento, desse ajuntamento de pessoas em prol de um mesmo objetivo, que é adorar, que é buscar ao Senhor, que é estender a mão ao próximo. Às vezes alguém está precisando de um abraço, de uma oração, de ouvir ali a palavra e de conversar depois sobre o que foi dito, sobre o que foi ministrado naquela noite ou naquela reunião, independente do horário. E as pessoas estão trocando os valores, invertendo valores. Culto pode ter aspectos de entretenimento, mas são voltados à adoração. Culto não é entretenimento. O pastor não está lá para te entreter com uma palavra positiva. O louvor não está lá tocando, os ministros de louvor não estão lá tocando para te entreter com as músicas gospel que você mais gosta. Não é isso. Eles estão lá para promover uma adoração verdadeira, para te levar à adoração, para te ajudar com a sua adoração. O pastor está lá para te ajudar a meditar na palavra, quando ele ministra, quando ele prega. Ele está lá para te auxiliar quando ele cuida de você, quando ele ouve o que você tem a dizer, quando ele está pronto a te escutar, a te ajudar, a te orientar, a te aconselhar. Então o culto está longe de ser entretenimento. Nós precisamos retomar
o que verdadeiramente significa culto. A palavra culto, se você for procurar a sua raiz, você vai entender que ela significa serviço. E foi isso que Deus disse para Moisés falar para o faraó em Êxodo 8:1. Deixe o meu povo ir, para que no deserto ele preste culto a mim, ele me adore. Então, para prestar culto eu preciso ir. Eu preciso ir para o lugar onde as pessoas se reúnem com o mesmo objetivo. Porque como a própria palavra diz, quando tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ali eu me manifestarei. E a gente tem pensado o culto de uma outra forma. A gente tem pensado num culto que é para ser assistido. E o culto não é isso. Culto é serviço. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que você possa refletir sobre isso, pensar sobre isso. E que se você tem tomado a atitude de encarar e entender o culto como um lugar de entretenimento, eu tô aqui para te dizer hoje, ele pode até ter aspectos de entretenimento, mas ele não foi feito para ser entretenimento. Ele pode até ter aspectos de plasticidade, falando em questão de arte. Ele pode até ter um som bacana, ele pode até ter uns movimentos legais numa apresentação de dança, ele pode até ter uma construção de liturgia que te leve a entender aquilo como uma apresentação, mas ele não é entretenimento. Ele é uma prestação de serviço ao Senhor. À medida que a gente presta serviço ao Senhor por meio de um culto, a gente está prestando serviço aos irmãos também. Então, e os irmãos da mesma forma são levados a uma prestação de serviço ao Senhor por meio da adoração. Que você pense nisso, que você tenha um ótimo dia e até um próximo devocional. Tchau, tchau.